Grande Jornal Regional Entrevista. O teatro é uma das formas de desenvolvermos o nosso autoconhecimento, além, é claro, de melhorar a nossa autoestima e a percepção interna e externa do mundo. E para nós falarmos sobre teatro, nós vamos conversar agora com o meu professor de teatro, ele que já foi vice-presidente do Conselho Estadual da Cultura, atualmente ele é vice-presidente da Comissão Gaúcha do Folclore, é psicólogo e professor de teatro. Ele tem formação na Escola de Teatro e Imagem do Chile. Vamos conversar com o professor Marco Aurélio Alves, que está conosco aqui via Meet, para a gente conversar um pouco aí sobre teatro, sobre o intensivo de verão, sobre a escola experimental. Professor, bom dia. Tudo bem, Braulio? É um prazer conversar contigo, com os ouvintes da Clube 885 e também com a equipe da Clube, né, que eu admiro muito. Que bacana, temos uma admiração por ti também, professor. Professor, vamos começar falando da Escola Experimental de Teatro, para as pessoas que não conhecem, saber o que é a Escola Experimental de Teatro, professor Marco Aurélio. Que legal. A Escola Experimental de Teatro foi criada em 2022 e ela está encerrando seu primeiro ano de atividades ali no Gazebo Cultural. A escola começou com um grupo de professores muito interessante, assim. São pessoas com visões distintas, com formações distintas, e cada um atuando numa área. Então, eu sou o professor base, assim, de todo o curso, mas a gente conta com a Lisiane Bertos, trabalhando como dramaturgia, com o Fábio Ferraz, que é um professor de direção teatral, com o Paulo Conte, um ator Paulo Conte, que trabalha sobre interpretação, a Sabrina Tessotto, que é professora de figurinos, e a Liz Oliveira, da técnica vocal. Então, esse curso, eu acho que foi um curso completamente diferente de tudo que já se fez nessa área em Canela, porque ele traz informações novas e diferentes para o primeiro semestre de aulas. Os alunos concluíram esse semestre fazendo uma visita técnica em Porto Alegre, em diversos teatros em Porto Alegre, para ver como é que é o funcionamento. Porque, em geral, a gente fica muito restrito com a visão da própria aldeia, então, daquilo que se faz e como se faz em Canela. E me parece que hoje Canela é uma indústria cultural de excelência, assim, com muita força, com bons produtores culturais, com muita atividade. Está dando eco, né? Isso. E com uma riqueza muito grande de produções que acontecem em Canela e também aquelas que acontecem em função do turismo e também as outras que são exportadas. O que eu sinto falta é de produções de teatro em Canela voltadas aos canelenses. Isso sim, e esse é um espaço que me parece que ainda pode ser preenchido, que ainda deve ser preenchido pelas pessoas que moram e trabalham em Canela. Sim. Nós temos de fato, né, professor, uma área cultural, né, que carece, né, digamos assim, de um fomento maior, o surgimento, né, de novos profissionais dentro dessa área, ele é bastante profícuo e temos muita gente aí esperando uma oportunidade, mas em contrapartida a gente percebe também que não há um movimento maior, né, no sentido de fortalecer, né, a área cultural. Mas, professor... Paulo, eu acho que, me perdoa te cortar mas me parece que não se reconhece a grandeza da arte e da cultura que é produzida em Canela. Em Canela, teatro, música, dança, literatura, teatro de bonecos, não é diversão, não é lazer, é profissão, é trabalho, gera renda. É muito recurso que entra através dessas manifestações artísticas. Então, quando a gente pensa que é um exercício de vaidade, que é uma brincadeira infantil, como normalmente é tratado, há um grande equívoco, porque nesse momento já existem produtores como a Dart, por exemplo, já faz seleção de profissionais em Porto Alegre,
porque faltam profissionais para atuarem ali. Agora, falta também profissionalismo, falta também uma formação mais adequada. As pessoas começam a trabalhar nos parques, e hoje são muitos lá, né? E às vezes não estão devidamente preparadas para isso. E é estranho que a gente não consiga reconhecer a necessidade de formação para isso que hoje é uma indústria extremamente importante em Canela e Gramado. Vejo que em outros municípios do Rio Grande do Sul, vou citar Montenegro, Caxias, já se tem esse reconhecimento do trabalho do artista de forma profissional. Em Canela não, ainda se pensa em teatrinho para criança, em teatrinho para adolescente. Não, a ideia é criar profissionais, é trabalhar com profissionais. Não estamos para brincadeira, eu acho que Canela passou desse limite, passou dessa fase. Há muitos anos atrás, foi um exercício de brincar, de fazer. Hoje já não é mais. Certamente. E por isso, professor, nós temos agora o intensivo de verão, que é uma oportunidade para aquela pessoa, né, que quer conhecer, né, como é que é o teatro, enfim, ter uma ideia, né, de como é fazer um curso, participar, né, desse movimento, tendo aí no intensivo de verão, não é um curso mais rápido, porém uma experiência muito reveladora nesse sentido. Vamos falar justamente do intensivo, professor. O que vai estar acontecendo nesse intensivo de verão da Escola Experimental de Teatro, professor Marco Aurélio? Legal, Braulio. São 2 semanas intensivas no mês de janeiro, começa no dia 9 de janeiro e vai até o dia 20. Todas as noites do mês de janeiro, das 19 às 22 horas, ali no Gazebo Cultural, e as pessoas podem se inscrever pelo telefone 51 980 550088. Parece pizzaria, mas não é. Então, nesse intensivo de verão, ele foi pensado, Braulio, para as pessoas que trabalham no comércio, na indústria, pessoas que precisam se comunicar melhor, e assim como tu disseste no começo, para desenvolver esse universo de autoconhecimento que te possibilita te comunicar melhor com o mundo. Então, esse é o mote desse curso. São 30 horas aula em 2 semanas. E isso te dá uma alicerce, sabe? De conhecer a tua missão, de saber aquilo que tu tá fazendo, tá te propondo a fazer. E esse curso é interessante para todas as pessoas que já fazem, que já atuam na área, e também para aquelas que nunca fizeram, porque é respeitado o limite de cada um e é respeitado as possibilidades. Muita gente diz, não, eu não vou fazer teatro porque eu sou tímido. Ora, o melhor lugar para te vencer a timidez é exatamente fazer uma oficina de teatro, que tu vai experimentar. E tu vai experimentar com outras pessoas que já estão experimentando e, consequentemente, tu não tem a obrigação de agradar a ninguém, tu não tem a obrigação de nada. Muita gente imagina que fazer uma oficina de teatro tem que decorar texto, tem que conhecer algumas obras, e não. É uma brincadeira inicial para te inserir nesse universo com desinibição, com o desenvolvimento da melhor percepção dos ambientes, e ele vale para adultos. Não estamos pensando em trabalhar com crianças, porque as crianças naturalmente têm essas ferramentas que os adultos vão matando em si mesmos, né? Os adultos vão ficando escravos do relógio, do telefone celular, do WhatsApp, escravos do momento político, escravos das angústias do cotidiano, e acabam sem se desenvolver como pessoas, como seres humanos. E acabam, com isso, sofrendo algumas tensões e algumas angústias e ansiedades que pode gerar depressão, inclusive. Por isso que no jogo teatral ele deixa fluir aquilo que de mais espontâneo, mais natural, mais criativo existe dentro de cada um. A Escola Experimental faz nesse intensivo de verão uma experiência, porque durante o ano muita gente tem aula à noite, tem faculdade, ou trabalha até mais tarde, não consegue fazer. Agora são 2 semaninhas, rapidinho, e é possível fazer todo mundo.
Que bacana, professor. Vamos lembrar então, a Escola Experimental de Teatro vai fazer esse intensivo de verão. Qual é o período mesmo? De 9 a 20 de janeiro, das 19 às 22 horas, no Gazebo Cultural. As inscrições, vou repetir o telefone que parece pizzaria, 51, não é 54, é 51 9 8055 0088. 9 8055 0088. Qual é o telefone, Braulio? 9 8055 8055 99. Não, 0088. Desculpa, eu tava olhando teu texto aqui, desculpa, professor. O curso de teatro. Aliás, eu quero aqui revelar uma coisa que muita gente, o Rodrigo, por exemplo, está aí contigo, não deve saber. O Braulio fez um espetáculo chamado Despertar da Primavera, um espetáculo muito bonito, um texto do Frank Wedekind, um alemão, um texto muito bonito, e eu lembro sempre do Braulio numa situação que hoje talvez ele deve morrer de vergonha disso, né? Mas ele fazia uma cena em que ele ficava de cuecão e de um abrigo, né, de chuva. Mas o Braulio é um bom ator, ele deveria voltar para o palco. Tá bom, professor. Olha, vou falar agora o telefone, é 5198 055 98055 0088. Eu deixei na tela. Eu copiei aqui e o Digo também botou ali na tela. Professor, obrigado aí pela tua participação, pro meu amigo querido Marco Aurélio Alves, um abraço e a gente conversa numa outra oportunidade aí, falar sobre teu trabalho também na área da psicologia, enfim, e sobre teatro, que é onde você também atua com mais intensidade. Professor, um abraço, feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom. Para vocês também, para toda a equipe da rádio, eu admiro muito o trabalho de vocês, gosto muito de ouvir essa rádio, eu tenho um prazer de ouvir a Clube e eu vou controlando, eu ouço muito a Rádio Cultura e a Clube, então eu vou controlando, quando ela já entra no dial, na estrada, quando ela entra eu já começo, eu só ouço a Clube e eu admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. Agradecemos, professor, pelas palavras, um abraço, tudo de bom aí, professor Marco Aurélio Alves, aqui no nosso grande jornal regional, na Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.